Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Você acredita em falta de amor próprio? Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que faça isso antes de assistir este. Os vídeos eles são sequenciais, tá? Por isso eles são numerados. Nós vimos no vídeo anterior que existem crenças muito arraigadas que tentam explicar a nossa dificuldade em alcançar os nossos objetivos na vida. Essas crenças elas são muito disseminadas sim, nas conversas entre as pessoas e até em muitos livros de autoajuda. Mas eu nunca vi uma análise profunda a respeito dessas crenças. Elas sempre são tomadas assim como verdades absolutas, inquestionáveis. As pessoas usam esses conceitos muito livremente e aplicam sempre que não conseguem ir além do comportamento habitual. E dá a impressão de que elas dão respostas, mas respostas a quê exatamente? Explicam o quê? O que elas solucionam? Quais os resultados concretos que elas trazem? Nenhum. São apenas, sim, conceitos vagos, só que travestidos de palavras fortes, né, e falsos. Uma coisa que eu acho assim muito importante a gente refletir. É muito arriscado aceitar conceitos assim como verdade absoluta sem analisar esses conceitos. Principalmente essas palavras da moda que de vez em quando surgem. Surgem aquelas palavras assim, bombásticas, né, muito fortes, que impactam, que a gente lembra delas com frequência. Principalmente essas que tentam enquadrar as pessoas em categorias. Então coloca-se lá um título de uma categoria e se enquadra as pessoas que parece que tem algum atributo, alguma característica, alguma maneira de falar ou de pensar, ou enfim, agrupam naquela categoria, naquele grupo. Isso é muito ruim e perigoso, porque impede a nossa visão mais ampla. Eu, para mim, até fiz assim uma espécie de juramento, né? Eu sugiro que você faça isso também. Nunca aceitar um conceito como verdadeiro sem antes analisar profundamente. Tá? Então isso evita muita confusão. Bom, mas afinal, falta de amor próprio existe? O que exatamente quer dizer esse conceito? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente recebe respostas vagas, tá? Do tipo, a pessoa não se ama o suficiente, então ela não dá valor para suas necessidades. E alguns exemplos, né? Se a pessoa se amasse mais, enfrentaria o chefe e pediria aumento. Se a pessoa tivesse mais respeito por si mesma, que é outra forma de dizer que falta amor próprio. Ia dizer tudo o que quer dizer para sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho. Se a pessoa acreditasse mais na sua capacidade, na sua competência, enfrentaria as resistências, os oponentes, os opositores, né? E iria ganhar as batalhas da vida. A ideia por trás desse conceito é de fragilidade, é de fraqueza da pessoa. Né? Então, daí, no raciocínio simplista, superficial, dá a impressão de que se a pessoa se valorizasse mais, se ela desse mais peso para suas necessidades, ela iria conseguir sobrepujar essa sensação de fraqueza. Iria se sentir mais forte e acabaria realizando ali o seu objetivo, o seu intento. Parece fazer sentido, mas só parece. Ela teria que criar uma briga interna entre aquela necessidade e aquele sentimento de fragilidade. E ia ter que esperar para ver qual ganharia. Mas eu já posso adiantar o resultado. Esses conflitos internos eles são completamente contraproducentes. Não vai ter nenhuma solução por muitos e muitos anos. O que vai dar é frustração, sabe? A pessoa acaba desistindo, não funciona. Por quê? Nós temos instintos de autoproteção muito poderosos.
Então, segundo o psicólogo Abraham Maslow, ele criou a teoria da motivação humana em 1954, uma teoria que é válida até hoje. Então, o sentimento para ele, o sentimento de autoproteção é o mais forte impulso humano. Atender às necessidades básicas, fisiológicas e a segurança pessoal, elas são prioridades que suplantam todas as outras necessidades nossas e outros desejos que a gente possa ter. Veja, essa teoria foi criada faz tempo e ela continua válida, continua demonstrável, a gente consegue comprovar que isso é verdadeiro. E você pode encontrar na internet maiores informações, tá? Se você quiser ir mais fundo. Mas aqui nós vamos nos ater assim, só ao que importa para o escopo desse vídeo. Então, mesmo quando alguém coloca a sua vida em risco para ajudar outra pessoa, como um bombeiro, um policial, o pai, a mãe, né? É também esse instinto que está funcionando, só que nesse caso é direcionado ao outro. A pessoa que está ajudando, que está salvando o outro, sente a dor, sente o medo do outro em si mesmo. Ela tem uma empatia. E isso desperta esse impulso de prestar assistência, mesmo arriscando a própria vida. Então, isso é amor a si mesmo. Isso é instintivo, nós não controlamos. Até uma barata tem esse profundo amor por si mesma. Tenta matar a barata. Isso é próprio dos seres vivos. Então, quando nós imaginamos que não nos amamos suficientemente, que nós não gostamos de nós mesmos, nós temos um profundo mal-estar. Temos um sentimento de menos-valia, de desimportância, que vai fazer muito mal e não vai trazer nenhuma solução, porque o problema não é esse. Agora, é claro que quem usa essa terminologia tem a boa intenção de ajudar e não de fazer mal para ninguém. E ajudam. Podem ajudar sim. Uma coisa que eu vou repetir aqui, já falei. Estou falando de palavras. Palavras admitem muitas interpretações. Talvez você tenha uma visão de falta de amor próprio que segue por uma outra linha do que eu estou dizendo aqui. E ela pode até ser útil para você. Então eu não estou discutindo e não vou discutir nunca outros pontos de vista a respeito da falta de amor próprio. O que eu vejo é que o mais comum é as pessoas lidarem ou terem interpretarem o termo falta de amor próprio como eu estou abordando aqui. Se esse não for o seu caso, então, continua com a sua visão, isso não tem problema nenhum. Mas eu acho que é sempre bom a gente questionar muito como nós interpretamos as palavras. Até para as pessoas religiosas, cristãs, aquelas pessoas que consideram os ensinamentos de Jesus Cristo como valiosos, tem aquela frase dele: amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse: aprenda a amar a si mesmo e, em seguida, ame o próximo da mesma forma. Esse como a ti mesmo pressupõe que a pessoa já ama a si própria. Basta, então, estender esse amor ao outro. Então, quando nós consideramos o nosso instinto de autoproteção, nós entendemos por que a pessoa não enfrenta o outro. Ela tem receio das consequências negativas que poderiam aí advir desse enfrentamento. A pessoa não acredita que tenha forças, tenha conhecimento, que tenha habilidades. Só que tenha paciência para suportar as respostas do outro, ao seu enfrentamento. Isso não tem nada a ver com amor, mas com autoconhecimento. E se ela fizer um exame mais aprofundado de si mesma, ela vai reconhecer os pontos que precisa mudar, precisa melhorar. Um exemplo. A pessoa descobre que acredita que ela não tem habilidade para argumentar diante do outro. O outro vem com aquela verborragia, aquela agressividade e domina o debate. Essa é uma descoberta fantástica. Por quê? Porque ela é objetiva, ela é concreta, delimitada, é fácil de compreender, não é um conceito vago. Então, é muito mais fácil encontrar uma solução para um problema que está claramente definido. Qual é a solução para isso? Ela deveria fazer uma lista dos argumentos que defendem a sua opinião, refletir sobre quais argumentos o oponente pode utilizar,
E aí ela lista, ele pode ser que ele fale tal coisa, aí ela lista. Para cada um ela pensa numa resposta. Então a chance dela ser pega de surpresa num debate vai ser muito menor. Tá? Então, e é outra coisa aí também, né? Pode-se usar aquela estratégia que os políticos usam muito. O repórter chega para o político, faz uma pergunta e ele não está preparado para responder aquela pergunta. Ou não é ela favorável para ele também, né? O que ele faz? Ele dá outra resposta de uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Tá? Ele já tem lá um arsenal de respostas e ele vai dar outra coisa. Então, é uma estratégia que pode funcionar e se a gente sabe exatamente o que nós queremos, o que nós estamos buscando com aquele debate, se está claro para nós já estudamos o assunto antes, né, a chance de sucesso é muito maior. Outro exemplo, a esposa que se submete aos desejos do marido. Ou o marido que se submete aos desejos da esposa, tanto faz. Eu dou exemplos assim, genéricos, então você vai adaptando para situações, para suas situações próprias. Então a pessoa vive infeliz nessa condição. Aí alguém vai dizer, se você tivesse mais amor próprio, cuidasse melhor de você mesmo, você enfrentaria o seu cônjuge, diria o que pensa, se separaria, viveria a sua vida. Aí também é fácil falar, né? Para o outro fazer coisas estrondosas na vida. Então parece fazer sentido, mas se baseia numa premissa falsa. A de que a pessoa não está cuidando adequadamente de si mesma. Isto é impossível. A pessoa sempre está cuidando muito bem de si mesma. Ela acredita que o melhor para ela, o mais seguro, o mais saudável, é se submeter. Ela escolhe o mal menor. Ou ela se submete ou enfrenta aquelas ameaças, aqueles perigos que ela imagina que vão acontecer se ela se aventurar a mudar de atitude. Aí vai passar décadas tentando valorizar a si própria, está esperando que isso resolva a situação, mas não vai resolver nunca, porque ela já se valoriza. É por isso até que ela está nessa situação, que obviamente não é boa. Mas o objetivo é autovalorização, autoproteção, que já está funcionando perfeitamente. Qual que é a solução aí? Então ela deve prestar atenção no momento exato em que o marido disser alguma coisa que ele queira fazer e que você não quer fazer. Então você vai notar que o motivo para não querer vai passar pela sua cabeça muito rapidamente. Né? E logo em seguida vai passar pela sua cabeça o medo, que pode parecer uma coisa insignificante. Mas não é insignificante, você tem que respeitar ele. Essas coisas que passam pela sua cabeça rapidinho, elas passam rapidinho por quê? Porque você já está acostumado a fazer isso. Há muito tempo, isso é automático. Aliás, está lá no instinto, está lá na sua memória antiga, sabe-se lá desde quando? Décadas, às vezes. Então você já está acostumado com isso. Isso passa rapidinho, por isso que parece que não tem importância. A pessoa fala, isso aí não tem nada a ver. Pensei nisso, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Se aconteceu junto ali, tem a ver. Tem que respeitar. E eu ainda sugiro, assim, fortemente, que você anote no papel o que passou pela sua cabeça, porque senão você vai esquecer logo depois. E esquece mesmo. E não é você, todos nós fazemos isso. Quantas vezes já aconteceu comigo de pensar algo muito significativo, muito importante, e aí mas isso eu não vou esquecer isso nunca, porque é tão claro, é tão evidente, é tão adequado para aquilo que eu estou trabalhando aqui. Mas não passou 1 minuto, 2 minutos, o que era mesmo aquilo? Sumiu. Eu só lembrava que tinha pensado em algo significativo. E daí? Daí nada, perdeu-se. Às vezes a gente recupera depois, mas é muito comum não recuperar. Isso também acontece muito quando a gente sonha algo significativo, acorda no meio da noite, né, com aquela, puxa, olha que coisa, isso aí que é muito importante, eu não posso esquecer. Mas aí dá aquela preguiça de levantar, escrever ou gravar no celular.
Amanhã eu faço isso. Acabou, perdeu. É melhor você levantar e registrar aquilo. Então, medita sobre esse medo, analisa o medo, veja se bate com a realidade, ou se é exagerado. Pergunta para outras pessoas se esse seu medo faz sentido ou não. Esse aparente pequeno medinho está impedindo você de ter uma vida harmoniosa. Então tem que ir mais fundo. E, sabe, é preciso respeitar isso que passa pela nossa cabeça. Lembra daquela inteligência que eu já falei, aquela inteligência imensa? É essa inteligência que está gerando tudo isso. Isso aí não é bobagem, não. Não é bobeirinha, não. É muito importante. Então, temos que aprender com essas coisas que passam pela nossa mente. Só isso muda a vida da gente. Tá, um exemplo. O seu marido determina como é a casa de vocês. Então, se ele quer pintar de amarelo, vai ser amarelo. Se ele acha que o fogão da marca X é o melhor para vocês, é esse fogão que vocês vão ter. Ele não gosta de carne de porco, então essa carne não entra na sua casa. Então, assim, da próxima vez em que ele determinar alguma coisa que você queira diferente, presta atenção à medida que ele fala. Então, ouça ali os seus sentimentos, registre os seus pensamentos, escreve, se possível, que é o ideal. Aí vai passar alguma coisa parecida com isso. Eu prefiro uma mesa de vidro e não de madeira como ele quer. Mas e se não ficar bom? E se o vidro quebrar? Aí vai me culpar, vai falar alto, modo agressivo, fica com aquela cara. Aí eu fico com medo. É desagradável. E eu também não tenho certeza de que o vidro é melhor. E se ele gritar comigo, eu não sei o que fazer. Eu não gosto de gritar. É melhor deixar como está. Afinal de contas, também, né, mesa de madeira não é tão ruim. Então, você percebe, você cuidando de si mesmo, percebe o medo surgindo para garantir a sua segurança. Então, entre uma mesa de madeira e confrontar o seu sentimento de fragilidade, fica-se com a mesa de madeira, né? É o mal menor. Então, valorize a percepção que você teve do medo. Sinto que sou fraca e que meu marido é forte. Agora, veja o quanto é real esta fraqueza. Não tente se convencer de nada. Porque se tiver alguma coisa fraca em você, sempre se pode resolver isso. Deficiências todos nós temos. E se tem uma fraqueza que afeta negativamente a nossa vida, sempre é possível aprender mais, sabe? Exercitar a fortaleza, avançar. Agora, no mais das vezes, é uma crença. É uma crença na fragilidade e não na fragilidade real. Mas isso é você que vai ter que descobrir. E pode não ser fácil fazer isso sozinho. Converse sobre essa fraqueza com pessoas em quem você confia. E existem muitos serviços de apoio psicológico e emocional que podem ajudar. Nós vamos nos aprofundar nessa questão em outros vídeos, mas assim, por hora, treina em tomar consciência dos seus sentimentos no momento em que a situação desagradável acontece. Você vai perceber que tem, na verdade, o mais profundo amor por si mesmo. E, nesse exemplo, seu marido também vai estar experimentando a mesma coisa. Ele também força a opinião dele em função de um sentimento de fragilidade interior. Então, da mesma forma que você precisa valorizar os seus sentimentos, compreender o que passa no seu íntimo, seu marido também. Então, ambos podem trabalhar juntos, devem trabalhar juntos na direção desse autoconhecimento, desta consciência de como vocês agem, por que vocês estão operando, quais os medos de cada um, que ele tem os dele. Senão ele não teria essa conduta agressiva. O agressor sempre agride em função de um medo, de um sentimento de fragilidade. Ele se sente em perigo, daí ele agride. Então isso precisa ser compreendido. Não vai adiantar nada um entrar em confronto com o outro. Tá? Nas guerras não tem vencedores, né? Só vence uma guerra quem não entra nela. Tá? Isso é um velho ditado e muito sábio. E uma guerra
doméstica, a briguinha, que pode ser uma briguinha, também da mesma forma. Se você entrar nela, você já perdeu. Não entre, mas tente compreender. E quando a pessoa assim, não acredita no próprio potencial, ela não confia na sua competência. Então, o caminho não é tentar valorizar mais a si mesmo. De novo, cria aquela briga interna. Eu acho que o que eu sei não é suficiente, tá? Então, eu vou tentar me convencer de que é suficiente, e aí eu parto para o enfrentamento da situação, me obrigando a encarar, tal. Não vai dar certo isso. Qual é a chance disso aí funcionar? Se você não acredita no seu potencial, na sua capacidade, não adianta tentar se obrigar a alguma coisa que talvez você não tenha, e ainda mais numa situação de risco. Tá? E se você realmente não for competente o suficiente, ela tem que entender isso, né? Me lembrei aqui de um caso antigo que aconteceu comigo. Era na época do carro a álcool, logo que surgiram os carros a álcool. Então eles tinham lá um problema que o álcool corroía o carburador, que era uma peça que tinha lá, né? E aí o carro começava a falhar. E aí o meu começou a acontecer isso, tal. Eu não estava sem fazer nada. Falei, vou desmontar esse negócio e vou limpar, né? Tirei, desmontei, limpei. Ficou uma beleza, ficou uma maravilha, limpinho, brilhando. Aí, bom, agora eu vou montar. E aí, como é que se monta essa coisa? Cheio de pecinha espalhada, não lembrava mais como é que eu tinha desmontado. Conclusão, botei todas as peças dentro do saquinho, fui lá no mecânico, monta para mim isso aí, porque eu não sei fazer isso. Então, já é melhor não se aventurar se a gente acha que não tem competência. Adquire a competência. Competência se adquire, né? Se aprende. Então, assim, é muito melhor sempre avaliar criteriosamente, sabe, conscientemente, o que a situação exige, quais as minhas qualificações. E sempre é aconselhável pedir a avaliação de outra pessoa, tá? Que conheça você e a situação em foco. Essa visão externa, ela é muito útil quando estamos com receio. E existem aquelas situações em que a pessoa, muitas vezes já aconteceu com clientes meus, a pessoa fala, eu não sou competente, aí eu tenho medo de assumir um cargo maior, porque eu não sei se vou ser capaz, eu acho que eu sou sempre insuficiente e tal, aquela visão, né, negativa de si própria, a pessoa está se protegendo, obviamente. Aí eu vejo o histórico dela, a pessoa está na empresa há muitos anos, tem aumentos de salários, né, com regularidade, vai ganhando postos cada vez mais elevados, é considerada pelos colegas, pela chefia, pelos líderes. Então, a pessoa é lógico que é competente. Eu estou vendo pela avaliação dos outros que ela é competente, não preciso eu avaliar. Então, aí existem outros motivos, que são esses medos, essas coisas todas, que não tem nada a ver com a capacidade dela mesma. Ela já tem a capacidade. Tá? É só não estar querendo assumir, compreender isso. E assim, começa pequeno, começa nessa análise, mas anda rápido, ande rápido. Tá? Então, quando nós temos dúvida da nossa competência, da nossa insegurança, nós precisamos acalmar o nosso instinto de autoproteção, porque é uma inteligência que está lá por trás. Só que essa inteligência trabalha com os dados que ela tem. Então, o que nós precisamos fazer é fornecer para essa inteligência dados reais, dados comprovados de que não tem perigo. Então, um exemplo, você quer abrir o seu próprio negócio, uma loja de roupa numa cidade de interior, né, distante dos grandes centros. Aí você tem medo de fracassar. É bom ter medo mesmo, tá? Então, começa pequeno. Alguns modelos, sem loja física, sem grandes investimentos. Fale com as pessoas próximas, pessoas conhecidas. Então, as respostas positivas que essas pessoas darem, caso seja, né, caso isso aconteça, vai ser a confirmação de que você é capaz e de que tem um mercado para o seu negócio. Então, vão te dar a confiança necessária para você seguir adiante. A partir daí, anda rápido. Expanda o mais que você puder, sem correr grandes riscos. Os pequenos riscos fazem parte de qualquer iniciativa, de qualquer caminho novo, né? Isso a gente vai ter que assumir mesmo. Se você gostou, dá um like.
Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.